Olá, pessoal. Vamos agora na última parte da nossa aula, né? Então, trabalhei com vocês, né, um pouquinho sobre o recalque, né, a partir de um texto que vocês já conhecem, mas eu me foquei na questão do recalque. E agora eu vou estar falando para vocês, né, de um outro texto do Freud, tá? Um texto que Freud vai acabar escrevendo no ano de 1923. Muita gente conhece esse texto como o Ego e o Id, tá? Particularmente falando, eu não gosto desses nomes, nem de ego, nem de id, e eu vou estar explicando para vocês, né, qual a nomenclatura que eu vou estar adotando, tá? Então, assim, e para isso eu vou estar partindo dos originais do Freud mesmo. Vou falar isso para vocês por quê. Porque o Freud, ele tem um nome, né, para que ele chama, pelo que a gente traduziu como id, ego, superego. O Freud vai se utilizar do das Es, do Ich e do Über-Ich. Então vou falar assim para vocês, né? Das Es, Ich e Über-Ich, tá? Das Es é o que a gente traduziu como id. O Ich é como a gente traduziu o eu. E o Über-Ich é como a gente traduziu como superego, tá? Bom, diante dessa consideração, diante dessa constatação, eu queria estar explicando para vocês do uso que eu vou estar adotando, tá? O das Es não tem tradução para o português também, né? É uma palavra alemã que não tem tradução. E daí a gente começa a pensar assim, mas poxa, várias palavras no alemão não tem tradução. Pois é, e várias palavras no português também não tem tradução. Por exemplo, né, a gente tem uma palavra que eu acho que todos os idiomas devem morrer de inveja da gente porque a gente tem essa palavra, que é saudades, né? Quando a gente começa a pensar, né, nessa palavra saudades, não tem nenhuma tradução próxima. O inglês, por exemplo, fala assim, tá com saudade, fala assim, I miss you. Meu, I miss you? Putz, que paia, né? A gente é muito mais legal que a gente fala que a gente tem saudade, tá? Mas o das Es é uma palavra do alemão que não tem tradução para o português. Mas tem um análogo, tem assim uma coisa um pouco próxima com o inglês, que é o quê? Que é o it do inglês. Pessoal, o it do inglês, ele é usado, né, de uma maneira bem interessante. Porque assim, aqui no Brasil, tudo bem se eu falar assim pra vocês. Eu tenho uma caneta, ela é azul. Vocês vão entender que a minha caneta é azul. Mas no inglês eu nunca vou poder falar assim que eu tenho uma caneta e she is blue. She is blue, né? Que she eu só vou usar pra pessoa, pra ela, né? Então eu não posso usar assim, ela é azul. No português eu posso. Da mesma maneira, né? No inglês eu não posso usar nunca o he ou o she, ou ele ou ela, para falar de óculos, de caneta, de lapiseira ou de qualquer objeto ou animal. Né? Por exemplo, eu tenho um cachorrinho que estava latindo agora há pouco, tem 2 cachorros, né? Por mais que eu considero eles como membro da família, por mais que meu cachorro tenha Facebook e tudo mais, no inglês eu nunca vou poder chamar ele de, nunca vou poder chamar ele, né? Já estou colocando, ele de ele. Né? No inglês nunca vou poder chamar meu cachorro de he, né? Eu vou ter que chamar ele do quê? De it, tá bom? Essa é uma questão bastante animalesca e eu quero que vocês fiquem com essa visão um pouco animalesca. Vocês vão entender o porquê, tá? Por conta disso tudo, o das Es ou id, eu vou estar chamando de isso. Isso mesmo, tá bom? Então eu tenho uma caneta, né? Isso é azul, por exemplo, tá? Isso, tá? O ir, opa, desculpa, eu coloquei aqui errado para vocês, né? O ir é o que a gente chama de ego e o iberir de superego. Eu já dei aqui um pouco de spoiler também. O ir, então, eu não vou estar chamando de ego. Ir, do alemão, significa eu. Então eu estou chamando de eu, ué. E o iberir, eu não vou estar chamando de super eu. Eu vou estar chamando de supra-eu. Professor, você está complicando pra gente. Pessoal, vocês vão ver como vai ficar muito mais fácil se a gente considerar isso aqui, tá? Por quê? Supra-eu. Esse prefixo supra significa acima de. Eu não gosto de chamar de superego, de super-eu, por quê? Porque a impressão que nos passa, né, é de que o ego vestiu uma capinha vermelha, saiu voando e virou o superego. Eu não quero que vocês pensem nisso.
quero que vocês pensem no seguinte, que vai ter uma instância acima do eu, né? Acima do eu, em cima, né? Acima do ego, acima do eu, que ele vai estar mandando ele fazer alguma coisa. Esse supra significa acima de. Então, dica para quem está fazendo PIC, PIBIC, PIBIT ou algum trabalho científico. Vamos supor que vocês citaram alguma coisa em um parágrafo, e aí vocês, no outro parágrafo, vocês querem falar assim, conforme citado acima, pessoal, não usem conforme citado acima, usem assim, conforme foi supracitado, olha como ficou chique agora o TCC, já merece tirar um 10 só porque vocês usaram supracitado. Conforme foi supramencionado, conforme foi mencionado acima e por aí vai, tá bom? Porque assim, eu não quero que vocês tenham uma visão do superego como um ego super, assim, não. Quero que vocês tenham uma noção de como se tivesse um ego em cima do ego, acima desse, uma instância acima desse ego, acima desse eu, tá bom? Beleza? Beleza até aqui? Então, tá bom. Engraçado que eu fico falando assim, beleza, né? Como se vocês fossem responder, né? Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, né? Eu prefiro estar chamando de isso, de eu e de supra-eu. O que era mesmo isso, eu, supra-eu? Vou botar aqui, tá? Id, ego e superego. Tá bom? Mas a gente não vai usar essas palavras feinhas aqui. Então vamos lá. Pessoal, eu quero montar aqui para vocês uma breve relação e aí vai ficar muito mais fácil para a gente entender o texto do Freud de 24, que se chama Neurose e Psicose, e a perda da realidade da neurose na psicose, tá bom? Então vai ser o seguinte. Eu quero que vocês imaginem, tá, a seguinte colocação. Só para lembrar aqui para vocês. Isso de id, ego, superego é o que a gente chama de segunda tópica freudiana. A primeira tópica freudiana, vocês já viram já com a professora Silvia, que é a questão do inconsciente, pré-consciente e consciente, tá bom? A segunda tópica freudiana, tá? A gente vai estar relacionando com o isso, eu e o supra-eu. Até porque, se a gente for pensar nas questões da clínica, vocês vão ver como é insuficiente, né? A gente fala só inconsciente, pré-consciente e inconsciente. Inclusive, né, tem alguns escritos do Freud que ele fala que ele tenta explicar as neuroses como conflito entre o inconsciente e o consciente. Mas vai ficar muito vago isso mais pra frente, depois vocês vão estar indo entendendo. Então, aí o Freud vai desenvolver em 23 essa nova tópica dele, né? Essa segunda tópica. Isso não significa que ele abandona a primeira, tá? Em que ele vai estar em que ele vai estar colocando as questões do isso, eu e isso pra eu, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer aqui um desenho bem simpático, tá? Bem tranquilinho. Aqui, pra quem não sabe o que eu desenhei uma bola de carne, tá bom? Mas não somente uma bola de carne, uma bola de carne com instinto, uma bola de carne com pulsão. Ou seja, desenhe um bebê. Credo, professor, né? Um bebê é uma bola de carne com instinto com pulsão? Credo, professor, você não tem coração? Bom, eu tenho um filho, né? E vai chegar o meu segundo filho agora, né? Que vai ser uma bola de carne com pulsão e com instinto, tá? Logo vocês vão entender o porquê. Então, assim, por que eu falo assim que um bebê é uma bola de carne com instinto ou com pulsão? Pessoal, por um fato muito simples. Um bebê, o que ele tá com vontade de fazer, ele vai chorar até conseguir. Ou ele morre. Né? Não tem um meio termo em relação a tudo isso. Quero falar assim pra vocês que se um bebê tiver com fome, com algum desconforto, ele vai chorar. Por que ele vai chorar? Né? Porque ele vai tentar, né, a partir do choro, que aliás é a única forma de comunicação que ele vai ter, nos comunicar que algo não está legal. Mas ele não vai ter assim uma questão de uma barreira da censura ou recalque, né? Ele não vai ter ainda, né, um mecanismo para pensar assim: poxa vida, olha só os meus pais trabalharam, né, o dia todo, ficaram comigo. Depois que eu dormi, eles foram limpar a casa e eu tô com um pouquinho de fome agora, mas agora são 2:30 da manhã. Eu vou esperar, né? Vou tentar dormir mais um pouquinho. Às 6 horas eu acordo, né, para deixar eles dormirem um pouquinho. Claro que não, o bebê não vai ter isso. Então o que vai acontecer? Simplesmente, o bebê vai chegar e vai. Como que eu vou dizer pra vocês? Ele vai chorar. Ele vai pegar e ele vai reclamar. Por quê? Porque o bebê é puro. O bebê, você sabe o que o bebê é? O bebê é isso aqui. Essa bola de carne com instinto ou compulsão, tá? O bebê é exatamente isso.
Então, assim, ele tá com vontade de fazer alguma coisa, não importa se tá o Papa, a Rainha da Inglaterra, o professor, né? Se ele tiver com vontade de fazer, ele faz, né? Porque ele, o isso, né? É uma coisa que a gente vai estar falando, tá? Que ele vai agir meramente a partir do princípio do prazer. Ou seja, o que ele tiver com vontade de fazer, ele vai fazer até ele ser satisfeito. Deu pra vocês me entenderem? Tá? Então, isso vai ser isso. Mas o que vai acontecer? O contato do isso com isso aqui, eu vou tentar desenhar um planeta, tá? O Brasil tá aqui, Estados Unidos lá em cima pequenininho, né? Enfim, sei que tá errado a proporção, mas é a maneira como eu enxergo os Estados Unidos, né? A África, Europa lá, enfim, por aí vai. Isso aqui é o mundo externo, tá? Ou realidade externa. Quero falar assim pra vocês, que o contato, né, do isso, ixi, apertei alguma coisa que não devia. Eu vou parar o vídeo e já volto.